Quero já passar a provável escalação do Flamengo, para já começar com tudo aqui o nosso vídeo, né? O Flamengo deve vir com Rossi, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Varela e Ayrton Lucas nas laterais, Igor Jesus, olha aí, ó, o Cria, o Igor Jesus, né? Já que o Flamengo ficou sem Eric Pulgar, sem Alan, sem De La Cruz, aí o Flamengo vem com Igor Jesus, Gerson, Arrascaeta, Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro e Pedro no comando do ataque. Olha, tá muito bom esse time. Tem ainda eu falei Ryan Santos é o youtuber. Não, eu ontem falei Ryan Santos, é Ryan Lucas, né? O volante que lembra aí o João Gomes, é espetacular. O Flamengo tem ele também, né? Cara, se o Flamengo realmente acreditar na base e começar a utilizar a base, nem precisa buscar volante, tá? A questão a minha preocupação é na questão da venda, né? De jogador, por exemplo, vendeu o Thiago Maia, né? Que é um jogador ainda jovem, 26 anos, campeão olímpico, que já teve muito boas partidas pelo Flamengo, já foi campeão pelo Flamengo. E ter contratado o Alan por 50 milhões, né? E você vende o Thiago Maia e fica com o Alan, que até hoje não provou nada. Então, será que é só porque parte da torcida critica muito o Thiago Maia? Será que tem ligação com isso? Eu, sinceramente, preferia aguardar aí por uma oportunidade, né? Ao Thiago Maia, né? Acho que seria muito, muito bacana, até porque é um jogador que já foi campeão pelo Flamengo, mas o mais importante para mim é a oportunidade para a base. Se a intenção é essa, então tá vendendo o Thiago Maia, o Alan tá aí, mas a gente vai dar oportunidade para a base, eu acho que esses garotos aí podem se tornar novos João Gomes. Igor Jesus, o Ryan Lucas, a gente tem a possibilidade com eles de crescer muito. E o Tite tá valorizando bastante os garotos, né? Tá levando 11 garotos para esse jogo relacionados. O goleiro Matheus Cunha e os goleiros Matheus Cunha e Diogo Alves. O Diogo, cara, fantástico. Zagueiro Cleiton. Laterais Wesley e João Carbone, tá? Volantes Igor Jesus, Ryan Lucas e Everton. Os meias Vitor Hugo e Lohan. O Lohan também tendo nova oportunidade, mas não vai começar como titular. E o atacante Matheus Gonçalves, né? Meia atacante também. Então o Flamengo tem aí a possibilidade de dar oportunidades a esses jogadores, mas quem começa jogando provavelmente é o Igor Jesus, né? Então o Jesus tendo oportunidade aí no meio do Flamengo. Impressionante aí cara, como demorou, né? Mas vai ter essa oportunidade agora sob o comando do Tite de começar como titular. De um jeito meio... Deus escreve certo por linhas tortas, menino, acredita, vai com tudo, né? De um jeito meio inusitado, mas está aí com a sua oportunidade. A tabela do Carioca tem aí o Fluminense com 18 pontos, o Flamengo com 15 em segundo, né? Mas se ganhar, passa do Fluminense, como eu falei. Terceiro, Botafogo com 14. Em quarto, Nova Iguaçu também com 14. Em quinto, Vasco com 13. Está fora aí do G4. Boa Vista em sexto com 11. Madureira em sétimo com 10. A Portuguesa em oitavo com 10. Volta Redonda em nono com 8. O Bangu, né, tá em décimo com 5 apenas. Sampaio Corrêa e Audax são os últimos. O Sampaio Corrêa tem 4 pontos, o Audax tem 0, tá? Inclusive hoje a gente tem aí o restante da rodada para a gente ver como é que fica essa tabela, mas é provável que Flamengo, Fluminense, Botafogo, né? E ali o Vasco vai tentar, não tá jogando mal, inclusive eu acho que merecia a vitória contra o Fluminense ontem, né? Então acaba que teremos aí, pode ser que não, né? Se o Vasco não conseguir passar, mas eu acho que a probabilidade pelo futebol que o Vasco está jogando é chegar aí nesse G4 também, e o G4 ser composto pelos 4 grandes do Rio, tá? Eu só queria trazer para vocês que o Internacional fez nova proposta, né, ao Flamengo por Thiago Maia. O Flamengo aí foi contatado pelo Internacional e com isso
o clube deve dar prosseguimento na negociação aí, né, vendendo então o meio-campista, o Thiago Maia, tá? Então, olha só, o presidente do Clube Gaúcho, Alessandro Barcelos, está comandando essas negociações por parte do Internacional, fez uma nova proposta e agora o Marcos Braz deve responder pelo Flamengo. É provável que nos próximos dias, a informação que chega é que nos próximos dias é bem provável que o Thiago Maia seja negociado em definitivo aí. O Flamengo, inclusive, está buscando aí melhores condições com o Lille, né, lá da França, mas a tendência é que, olha só, segundo o GE, os dirigentes gaúchos gostariam de contar com o volante ainda no Campeonato Gaúcho. Teria que finalizar a transferência e inscrever o jogador até sexta-feira também. Agora, mais uma situação envolvendo a próxima sexta-feira, né? Eles têm a expectativa, então, que o Flamengo até o final da semana, até sexta-feira, consiga liberar o jogador. Eles evitam colocar uma data final para inscrição no Gauchão como limite, mas, né, deixem aberta essa possibilidade e fizeram uma proposta melhor ao Flamengo. O GE, então, trazendo a informação, pode ser que saia alguma coisa boa aí até a sexta-feira. Eu vou falar a verdade, eu não estou torcendo para ele ser vendido, não. Eu não estou torcendo, não. Eu queria que o Thiago Maia ficasse. Não sabemos se o Alan vai ou não se adaptar ao Flamengo, né? Eu ficaria com o Thiago Maia, tá? E, cara, falar rapidamente aqui, diretor financeiro do Corinthians, o Rosalá Santoro, revelou o salário mensal segundo aqui a matéria que saiu, acho que foi Flamengo RJ. Eu não sei, rapaz. Ele falou que o salário do Igor Coronado vai ser de 2 milhões. Foi na Band Esporte, entrevista Band Esporte. É verdade. Salário, olha só, junto com o presidente, manter o orçamento do futebol em 20 milhões por mês. E o salário do Igor Coronado, que veio do Al Ittihad, 31 anos, 2 milhões de reais por mês. O Flamengo não ia bancar isso aí. Mais um jogador assim, galáctico, pagando um valor altíssimo como esse, realmente não seria interessante. É um bom jogador, mas o Flamengo, o Matheus Bach consultou e a diretoria deu o parecer que não queria, e o motivo deve ser esse mesmo alto valor pedido aí pelo jogador para jogar no Brasil, salários altíssimos. Cara, a notícia, eu bati muito nessa questão, falei que não deveria se meter, né? Que era importante, porque a Caixa, tantas pessoas aí, né, pagando dívida da Caixa, e que a Caixa não ajuda ninguém, né? E vai ajudar o Corinthians. A gente bateu muito aqui nisso, e eu fico muito feliz de ler isso aqui, ó. Olha aí. Estão vendo? Caixa recusa a proposta inviável, entre aspas, né, do Corinthians para quitar a Neoquímica Arena. Matéria da ESPN. A Caixa Econômica Federal informou ao Corinthians que recusou a proposta feita pelo clube para a quitação da Neoquímica Arena, segundo apurou a ESPN. A tentativa alvinegra foi considerada inviável pelo banco após análise interna. A reportagem teve acesso à negativa da Caixa, com data de 9 de fevereiro de 2024, assinada por 2 gerentes do setor de recuperação de crédito corporativo. A resposta é com base em proposta feita pelo Corinthians em novembro de 2023. Na ocasião, a iniciativa foi liderada por Duílio Monteiro Alves, ainda presidente do Corinthians, ao lado de Andrei Sanches, ex-presidente do Corinthians também. O Corinthians propôs pagar 531 milhões no total à Caixa para quitar o seu estádio. O plano corintiano previa o pagamento da dívida com a Caixa em 2 frentes. A primeira com o repasse do dinheiro recebido da Iperafarma no contrato de naming rights da Arena. A segunda com créditos que seriam adquiridos em contratos de FCVS. Tá? FCVS é a sigla para Fundo de Compensação de Variações Salariais. Na prática, são dívidas do governo, do Tesouro Nacional, que pertencem a um fundo gerido pela Caixa. Corinthians compraria junto a 2 empresas e repassaria ao banco, em tese, anulando o valor que seria devido inicialmente. A análise da Caixa, porém, apontou
que as duas alternativas propostas pelo Corinthians eram inviáveis, rejeitando assim a proposta de quitação por inteiro. Em relação ao dinheiro dos naming rights da Arena, a Caixa pontua que o crédito não pertence formalmente ao Corinthians, mas sim ao Arena Fundo de Investimentos, que é hoje de propriedade do clube e é o responsável pelo pagamento do estádio. E complementa que, ainda que a oferta de crédito fosse feita pelo Arena Fundo, o dinheiro não poderia ser usado para esse fim, com base em um entendimento prévio da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que regula os fundos de investimento no Brasil. O cálculo do Corinthians era bater com os valores recebidos da Hypera, exatos 356.510.697 da dívida com a Caixa pela Arena. Já em relação aos créditos, segundo a Caixa, também não são aptos aos fins pretendidos na proposta de quitação. Segundo descrito no documento obtido pela ESPN, a tentativa do Corinthians era abater 175 milhões da dívida com esses papéis. A notícia de que o Corinthians negociava com a Caixa a quitação da Arena gerou bastante repercussão às vésperas da eleição presidencial do clube, que acabou vencida pelo candidato da oposição ao grupo de Duílio, Augusto Melo. A nova diretoria corintiana, inclusive, deve procurar a Caixa nos próximos dias para retomar as conversas e avaliar as possibilidades para a quitação da dívida. Vale lembrar que desde 2022, Corinthians e Caixa têm assinado uma renegociação para o pagamento da dívida pelo financiamento do estádio, que foi inaugurado em 2014 para a Copa do Mundo. Sem o aceite do banco da quitação, os moldes do acordo seguem vigentes. Pague o que deve, tá devendo, paga, é dívida. Como todo brasileiro, você tem que arcar com as suas dívidas. Você tem... Alô, Corinthians, você tem que sofrer o que tiver que sofrer. Né? Se não tem dinheiro para contratar, não contrate. Não pague 2 milhões a Igor Coronado. Pague sua dívida. Faça o que o Flamengo fez. Administração. E não ajudinha de um e de outro para conseguir pagar o seu estádio, tá? Não adianta nada falar eu tenho estádio quando o estádio não é seu, não tá pago, não tá quitado. E a Caixa tem que continuar batendo o pé firme, manter o pé firme. Não tem que aceitar essas propostas insanas, inviáveis do Corinthians. Certíssima Caixa, que continue com essa mentalidade. Né? Não é porque é o time de um ou de outro aí que vocês vão estar ajudando, né, o Corinthians. Não. A Caixa tem que fazer o que é justo para o cidadão brasileiro. Não é ajudar o Corinthians porque alguém pediu. Tem que ajudar. Tem que ajudar. Se não ajuda. Se ajudar o Corinthians, tem que ajudar o Brasil inteiro. Né? Com que moral que vocês vão renegociar e cobrar juros abusivos aí, juros absurdos de quem está devendo? Né? O cidadão brasileiro não vai aceitar uma situação dessa só porque alguém pediu, porque envolve futebol, porque é o Corinthians, não. Vê se o Flamengo não tá pagando a dívida dele, tá? O Corinthians não tem que ser diferente, não. Só porque é o clube de um de outro não vai ter diferença, não. É isso. Parabéns aí à Caixa. E paga o que deve, Corinthians. Paga o que deve, Corinthians.